Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem, hein? Então vamos lá. Hoje aqui no Oceano Musical a gente vai falar sobre compassos, um assunto que alguns músicos na hora de estudar acabam cometendo alguns erros e se confundindo. Então pega aí o seu lápis, caderno, borracha e vamos começar a fazer umas anotações. Veja bem, para a gente falar de compasso, eu coloquei aqui, eu dividi essa aula e coloquei aqui tempo e compasso, para a gente saber o que é um e o que é outro. Apesar de serem e estarem juntos o tempo todo, é bom a gente definir algumas coisas. Então eu coloquei aqui que tempo em música quer dizer a duração do som, o seu início e o seu fim. Quem assistiu a primeira videoaula aí do canal, eu falei sobre as propriedades do som, onde que eu citei a duração como uma das propriedades, né? E a duração é uma propriedade que diz que o som pode ser longo ou curto. E tempo é isso, certo? Começou a reproduzir o som, criou-se ali uma onda sonora, ela se expandiu, a gente escutou, então esse som, ele se propagando aí, ele vai ter uma certa duração, um certo tempo, ele vai ter um início e vai ter um fim. Então tempo é isso. É importante a gente, por mais óbvio que seja, é muito importante a gente saber disso, né? Porque a gente acaba se confundindo por conta disso. Então, o compasso é um grupo de tempos dividido em porções iguais. Então, eu vou pegar esse tempo, eu vou pegar esse som, vou dividir em grupos e colocá-los de formas iguais na hora da reprodução da música. Então, para isso que serve o compasso. Eu não vou pegar o som de qualquer maneira e sair jogando na música, não. Ele dividiu tudo, agrupou todo mundo em tempos iguais, colocou lá, certo? Ah, mas como é que vai fazer isso? Vem comigo aqui. O compasso representado por uma fração colocada no início da pauta, depois da clave. Como é que vai acontecer isso? Eu coloquei aqui esse exemplo para vocês, para que a gente possa analisar. Então eu tenho uma pauta, todo mundo já sabe o que é. Coloquei a clave, como bem disse ali, que vai ser uma fração colocada depois da clave, e vem depois essa fração que indica o compasso. A gente vai chamar isso de fórmula de compasso, beleza? Então eu tenho essa fraçãozinha. Ah, Fred, o que é esses números aqui? Relaxa, não chegamos lá ainda não. Só pega esse estudo aqui comigo. O numerador vai indicar o número de tempos que vai ter no compasso. Então, quem que é o numerador? O numerador é o número de cima. O denominador indica a figura que vai valer um tempo nesse compasso. Ou seja, o número de baixo, ele está fazendo uma menção a figuras de som. Figuras de som foi um assunto que eu falei nas últimas videoaulas, certo? Então você que não assistiu, corre lá, vai dar uma assistida, senão você não vai conseguir entender. Então o denominador vai indicar a figura. Quando ele fala da figura, ele vai falar da figura de som, que vai valer um tempo. Então pode ser semibreve, pode ser semínima, pode ser cocheio, pode ser qualquer figura. Isso vai depender de qual número vai aparecer ali. Então me acompanhe aqui. Os compassos de dois tempos são chamados de binário, ou seja, vão ter o número 2 em cima, né? O numerador. Os de 3 tempos, ternário. Os de 4 tempos, quaternário. Em qualquer compasso, a figura que preenche um tempo será a unidade de tempo. E quando preencher o compasso, será chamado de unidade de compasso. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tiver ali uma figura como denominador, ela vai estar indicando para mim que ela está valendo um tempo. Então, óbvio, você já sabe ali que aquela figura está tendo a função daquele compasso de fazer um tempo. Quando eu tenho uma figura que preenche todo esse compasso, o que acontece? Ela é chamada de unidade de compasso. Por quê? Porque ela sozinha preencheu todos os tempos daquele compasso. A unidade de tempo não. A unidade de tempo ela preenche apenas um tempo. Espero que esteja ficando claro isso aí. Então vamos lá.
Presta atenção, eu coloquei aqui até de uma forma bem para chamar a atenção, né? Porque algumas pessoas confundem isso, né? Acham que, por exemplo, a semibreve vale 4 tempos, a semínima vale 1 tempo, a colcheia vale 1 tempo. E não existe isso, certo? Não existe isso. A figura que representa o valor das notas não possui um valor fixo. Ou seja, a semibreve, ela não tem valor, a semínima não tem valor, nada tem valor, ok? A gente tem, logicamente, divisão proporcional dos valores, onde você tem a semibreve como unidade, aí a mínima vem depois semínimas, como eu já expliquei na aula, na videoaula passada. Então, como eu disse, não assistiu, vai lá, assiste, entenda primeiro sobre as figuras de som e depois aí falar sobre o compasso. Não adianta querer, não, quero aprender sobre o compasso, não sabe nem o que é figura de som. Não aprendeu nem sobre os valores, como é que eu vou dividir proporcionalmente esses valores aí. O agrupamento de cada compasso é feito por uma linha vertical que chamamos de barra de compasso ou travessão. Quando colocamos na mudança do trecho musical ao final de uma música, chamamos de barra dupla ou travessão dupla. Barra final ou pausa final. Coloquei aqui no exemplo, acompanhe aqui para vocês verem que eu coloquei aqui essa linha vertical, ela é chamada de barra de compasso ou travessão. Então, quando vocês verem na partitura essa linhazinha aqui, você já sabe como é que chama. Essa aqui que tem 2, eu chamo de barra dupla ou travessão dupla. Essa aqui, né, a terminação do trecho, a terminação da música, barra final ou pausa final. Ok? Então, acho que não ficou dúvida aí. Lembra logo no começo, só chamando a atenção um pouco, no começo eu disse que o compasso ele vai agrupar tempos, vai dividir tempos de forma igual, certo? Então, para que aconteça isso, para que eu possa dividir isso da maneira correta, eu vou precisar dessas barras de compasso, beleza? Ela é fundamental na minha partitura, na música. Os compassos se dividem em 2, que são os compassos simples e os compassos compostos. Nessa videoaula a gente vai falar sobre os compassos simples, na próxima a gente fala sobre os compassos compostos, porque senão vai ficar muito longo e é um assunto muito delicado de se falar, certo? Tem que ficar o mais bem explicado possível. Então, por isso que eu dividi dessa maneira. Vamos lá, compasso simples. O que é compasso simples? É aquele compasso que tem a unidade de tempo. Lembra da unidade de tempo, que é representada pelo denominador? Essa unidade de tempo vai ser divisível por 2. E ela também vai ser uma figura simples. O que é uma figura simples? Uma figura que não é pontuada. Beleza? Os números que servem como numerador no compasso simples, numerador, já estou falando do número de cima, que indica o quê? Tempos. Vão ser os números 2, 3 e 4. Então, o compasso simples, ele não tem muito segredo, certo? Denominador, algum número que seja divisível por 2. E vai ter como numerador o número 2, 3 e 4, para que ele seja simples. Os números que servem como unidade de tempo em um compasso simples são: o número 1, ele representa a semibreve. O número 2, ele representa a mínima. O número 4, ele representa a semínima. O número 8, ele representa a colcheia. O número 16 representa a semicolcheia, 32 a fusa, 64 semifusa. É muito importante que a gente saiba os números que representam cada uma dessas figuras. Não aprender que a semibreve vale 4 tempos, a mínima vale 2 tempos. Não, eu vou ter uma ordem nisso. Então eu vou dar esse exemplo aqui para vocês. Eu coloquei 2 quadrinhos aqui, eu vou até colocá-los na vez. Vamos analisar juntos aqui. Eu tenho esse compasso. Ele é um compasso simples. Por quê? Porque aqui em cima, o numerador tem indicado pelo número 2
e o denominador é divisível por 2, beleza? Então, ele é um compasso simples. A regrinha já está sendo usada aqui. Veja bem, como que eu vou dividir? Como que eu vou saber quem que é a unidade de tempo, quem que é a unidade de compasso? Como é que eu vou fazer isso? Fred, estou perdido. Acompanhe que talvez essa seja a parte mais importante da videoaula. Olha aqui. Aqui representou para mim, disse para mim o seguinte, nesse compasso 2x2, que o numerador ele vai indicar o tempo, ou seja, vai ter 2 tempos nesse compasso, nessa música. Então, a música é binária, certo? Lembra que eu falei? Apresentado pelo número 2 são compassos binários. O denominador está representando a figura que vai valer um tempo. Se a gente for voltar, eu vou voltar aqui para vocês entenderem. Vou voltar o slide aqui só para que vocês possam entender. Quem representa o número 2? É só olhar. Representando o número 2, eu tenho a mínima. Então, olha para vocês verem quem vai estar valendo um tempo nesse compasso. Logicamente, vai ser a mínima, certo? Então, a mínima será a unidade de tempo. Quem preenche o compasso todo, nesse caso do 2x2, é a semibreve. A semibreve no compasso binário, 2x2, vai estar como unidade de compasso. Ela vai preencher todo esse compasso. Vamos olhar aqui o compasso 3x2. O compasso 3x2, numerador em cima, está indicando para mim o número de tempos que vai ter esse compasso. Então, são 3 tempos, ou seja, ele é um ternário. O número 2 indica para mim o denominador, ele vai indicar qual figura vai valer um tempo nesse compasso. Então, no caso do 3x2, que é indicado representa a mínima, essa mínima vai valer um tempo no compasso 3x2. Logo, a mínima é a unidade de tempo. A unidade de compasso, aquela figura que vai representar, que vai estar completando todo o compasso, é uma semibreve pontuada. Eu venho aqui, vamos pular aqui pro 4x4. Cadê o 4x4? Simples 4x4. Número 4. Ele vai indicar no numerador o número de tempos. Então, quanto tempo eu tenho? Eu tenho 4 tempos. O denominador indica para mim qual figura vai valer um tempo nessa música toda. Então, no caso aqui, a figura que vai valer um tempo será a semínima. A semínima vai estar valendo um tempo. Logo, ela é a unidade de tempo. A única figura que preenche todo o compasso é a semibreve. Beleza? Você deu um exemplo em que tem só a semibreve. Então, por exemplo, vou pegar aqui um compasso, por exemplo, 4x8. O 4x8 está me indicando o quê? O numerador indica quantos tempos eu tenho. Então, eu tenho 4 tempos, é um quaternário. O número de baixo, o denominador, vai indicar a unidade de tempo. Qual figura vai valer um tempo nesse compasso? No caso aqui, será a colcheia. O número 8 representa a colcheia. Então, cada colcheia vai valer um tempo. Vamos supor que eu tenho a clave de sol, vamos só ler aqui rapidinho. Eu tenho a clave de sol, então isso é um Lá. Eu leria Lá, 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 e logo aqui a figura que preenche todo o compasso no compasso 4x8 será a mínima, ou seja, será a unidade de compasso. Então ela vale 4 tempos. Então seria Lá. No caso da mínima, ela já está valendo 4 tempos, certo? Então, assim, eu coloquei esses exemplos, eu poderia ficar falando deles aqui o tempo todo e, enfim, vai ficar muito longo e eu acho que não tem necessidade. Só você pausar e começar a pegar essa linha de raciocínio. Se teve alguma dúvida, volta, que é por aí, certo? Acho que o compasso simples não tem muito segredo em relação a isso. As pessoas, às vezes, confundem ou acabam se embolando porque aprendem os valores da maneira errada. Aprende que uma semibreve vale 4 tempos, aprende que uma mínima vale 2 tempos
E acho que isso é uma regra e não é assim que funciona. Então, tá com dúvida no compasso e valores, assiste a videoaula de valores, aprende os valores proporcionais das figuras, depois aí para os compassos e começa a entender sobre esse assunto, beleza? Então, na próxima videoaula eu vou falar sobre os compassos compostos, porque aí já vai começar a complicar um pouco mais, mas não é tanto assim, beleza? Então, se inscreve no canal aí, espero que eu possa ter ajudado aí os músicos que me pediram essa videoaula. Valeu!